A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que Deus o abençoe a todos. Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. E o tema de hoje, a verdade sobre a morte. E aqui eu faço algumas perguntas. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Para onde vai a pessoa alma vivente após a morte? Vai para o céu? Para o inferno? Flutua no espaço? Seio de Abraão? Ou sepultura? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Estas e outras perguntas serão respondidas no decorrer desse estudo. E se você, meu querido, minha querida, ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. E eu quero mandar um abração todo especial aqui para toda a galera do YouTube, galera do Facebook, toda a galera aí nas redes sociais. E se você, meu querido, minha querida, não tem ainda esse guia de estudo, mas deseja fazer estudo maravilhoso ouvindo a voz de Deus, o meu número vai aparecer aí na tela, tá? Você pode me ligar que eu vou enviar para a sua casa. E vamos nos envolvendo no estudo da Palavra de Deus. Agora eu convido você para nesse momento fazermos uma oração ao nosso Deus. Feche os seus olhos, aí mesmo onde você está, e vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nesse momento, ó Pai querido, entramos na Tua maravilhosa presença, Senhor. Iremos estudar, Senhor, este tema, a verdade sobre a morte, que muitas vezes, Senhor, é muito mal compreendido por muitos, mas nesse momento nós recorremos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito em nome de Jesus Cristo, para que o Teu Espírito venha nos guiar, nos ensinar, nos dar discernimento, Senhor, no estudo da Tua Palavra, Senhor, nesse tema maravilhoso, Senhor. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor. A primeira pergunta do nosso estudo, do nosso guia, diz assim: que material Deus usou para criar o homem? Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e aqui nós iremos aprender como Deus criou a vida. E uma vez que eu e você aprendemos, entendemos como Deus criou a vida, nós iremos entender o que é a morte. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e eu leio assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos para a resposta do nosso guia. Que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra. E soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a quê? Alma vivente, o ser humano. O verso, ele começa dizendo assim: Então formou o Senhor Deus ao homem. Meus queridos, meus amados, nós não viemos de uma explosão. Eu e você não somos descendentes de macacos. Eu e você somos filhos
e filhas de Deus. O verso diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem. E que material Deus usou para fazer o homem? Para criar o homem? Pó da terra, aleluias, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus uniu pó da terra, mais o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem não passou a ter uma alma, que nem muitos dizem, muitos afirmam que nós temos uma alma. Não, o verso é bem claro em dizer, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então eu e você, nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Eu e você somos uma alma. Aqui é a primeira coisa que eu e você devemos compreender para nós entendermos o que é a morte. É entender que nós somos uma alma. Aleluias. Glórias a Deus. A segunda pergunta do nosso estudo diz assim: como a Bíblia se refere à alma? Vamos compreendendo mais o conceito bíblico sobre alma. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4, eu leio assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui apresenta o quê? Que todas as almas são de Deus. Aqui diz, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Todas as almas são de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E afinal, a alma morre ou não? A maioria das denominações, das igrejas, pregam que a alma é imortal, que a alma não morre. E vem aqui a Bíblia dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Mas vamos compreender mais um pouco o que significa alma. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 46, versículo 27. Eu leio assim: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, observe bem esse nome, pessoas. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Agora Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 22. Eu leio assim: com 70 almas. Você vê que lá em Gênesis diz pessoas. Aqui fala almas, tá? Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, em multidão. Então, meus queridos, meus amados, nós não temos uma alma. Eu afirmo mais uma vez, eu e você não temos uma alma. A Bíblia diz que nós somos, eu e você somos uma alma, e toda alma que pecar, essa morrerá. Vamos para a resposta do nosso guia, do nosso estudo. Como a Bíblia se refere à alma? Todas as almas, você preenche os espaços vazios, tá? Todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. É isso que diz a Bíblia. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. A pergunta 3 do nosso guia diz assim: o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E eu leio assim: no suor do teu rosto
comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E eu leio a palavra de Deus assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Agora vamos ler o capítulo 9 do mesmo livro, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos sabem o quê? Que hão de morrer. E os mortos? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O verso 6 diz assim: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora o verso 10. Eu leio assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos para a resposta do nosso guia, do nosso estudo. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Corpo volta a ser pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Espírito, o fogo de vida, volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Memória é entregue ao esquecimento. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9. Para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Aí aqui tem as opções. Vai para o céu? Vai para o inferno? Flutua no espaço? Ou sepultura? Conforme os textos que nós meditamos, vai para a sepultura. Você marca um X, tá? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? Você marca não. Então os mortos não têm conhecimento de nada, pois a memória jaz no esquecimento. Eu quero ler isso aqui. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Então não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece. Então é quem? Mas Satanás e seus anjos disfarçados. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Só existe oportunidade de salvação enquanto estamos com vida. Então, se hoje eu e você ouvir a voz do nosso Deus, que eu e você não venhamos endurecer os nossos corações, mas que venhamos nos entregar, que a oportunidade de salvação, enquanto eu e você estamos vivos. Depois que nós descemos a sepultura, não tem mais oportunidade. Não adianta orar, não adianta rezar, porque a oportunidade de salvação, enquanto nós temos vida. Aleluias. Agora eu convido você, meu amigo, você, minha amiga,
para abrir o livro sagrado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Também capítulo 6 deste mesmo livro, versículo 16, que irá responder a quarta pergunta do nosso estudo. E a pergunta é essa: quem unicamente, olha só a pergunta, quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, eu leio assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, capítulo 6 deste mesmo livro. Eu leio assim, versículo 16. O único que possui imortalidade, quem é? Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Vamos para a resposta do nosso guia. Quem unicamente possui imortalidade. O único que possui imortalidade é Deus. O único ser que possui imortalidade é Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 18, diz que a alma que pecar, essa morrerá. E você, meu amigo, você, minha amiga, vai continuar acreditando nessa teoria que a alma não morre, que a alma é imortal? O único ser que é imortal é Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, irá responder a quinta pergunta do nosso estudo. Sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, eu leio assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual foi a ordem que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus queridos, meus amados, Deus não estava brincando, Deus não estava mentindo, porque Deus não mente. Vamos para a resposta do nosso guia. Sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. O ser humano, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Então o homem, ele foi criado para ser imortal, mas tinha uma condição. E qual era a condição? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Deus declarou claramente que a desobediência acarretaria a morte. Mas Satanás, por meio da serpente, afirmou: é certo que não morrereis. Essa mentira sobre a imortalidade se mantém até os dias de hoje. E quem teve a ideia que a alma é imortal, que a alma não morre? Vamos ler capítulo 3 de Gênesis, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então foi o próprio Satanás que inventou essa doutrina que a alma não morre. Foi o próprio inimigo usando uma serpente. Mas eu e você já entendemos que o único que possui
imortalidade é Deus. É isso que diz a Bíblia. E você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, você vai ficar do lado da Bíblia ou não? Ou do lado do inimigo? Fique, meu querido, do lado certo, do lado da Bíblia, do lado de Deus, do lado de Jesus Cristo. Porque eu e você somos almas, seres humanos. E a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerás. Chegamos agora à sexta pergunta do nosso estudo, que diz assim: o que o pecado ocasionou ao ser humano? Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 12, e também Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 5, versículo 12, eu leio assim: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, capítulo 6, versículo 23, eu leio assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Vamos para a resposta do nosso guia. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. A pergunta 7 do nosso guia diz assim: como Jesus considerou a morte? Evangelho de João, abra sua Bíblia, capítulo 11, versículo 11 ao 14. Então, aqui vai falar o próprio Jesus falando a respeito da morte de Lázaro. Versículo 11 diz assim: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Agora o verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando a respeito do sono. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vamos para a resposta do nosso guia. E o clima aqui está muito gostoso, você está ouvindo o barulho, está chovendo, o clima está uma bênção. Louvado seja Deus. Vamos para a resposta do nosso guia. Como Jesus considerou a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Então é isso que diz a Bíblia. A morte é comparada com o sono. Então há várias passagens que vai afirmar isso. Há muitas pessoas sinceras que acreditam que quando o justo morre vai diretamente para o céu. E ao contrário, o ímpio, quando morre, vai diretamente para o inferno. Muitas pessoas dizem que o ladrão da cruz foi para o paraíso juntamente com Jesus Cristo naquele mesmo dia. Eu quero ler com você Lucas capítulo 23, versículo de número 43. E eu leio assim: Jesus lhe respondeu para quem? Para o ladrão da cruz, arrependido: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se você ler dessa forma, dá para entender que Jesus Cristo realmente foi para o paraíso juntamente com o ladrão da cruz naquele mesmo dia. E será que Jesus ele foi para o paraíso na sexta-feira? Foi para o Pai na sexta-feira? A Bíblia não pode contradizer, tá
bom? Então eu convido você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 17. Maria Madalena tem um encontro com Jesus Cristo no domingo e foi para adorá-lo. E o que Jesus Cristo disse para ela? Capítulo 20 de João, versículo 17. Eu vou ler a segunda parte. Diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então, no domingo, Jesus Cristo disse que não tinha ido ainda para o Pai. Maria Madalena foi adorá-lo. E ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Passou o sábado dormindo. E no domingo ele ressuscita. E agora eu tenho encontro com Maria Madalena. Maria Madalena vai tocá-lo. E ele diz: não me detenhas, que ainda não subi para o meu Pai. Então Jesus Cristo não subiu para o Pai com o ladrão da cruz na sexta-feira. Agora vamos entender a tradução correta da Bíblia. A tradução correta, que não existe só uma tradução, né? A tradução correta é essa. Vamos ler de novo. Lucas capítulo 23, versículo de número 43. Cuidado que a Bíblia não pode contradizer, meu querido. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, vírgula, tá? Tradução correta. Hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aqui muda todo o rumo da história. Aqui está dizendo, Jesus disse: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então Jesus disse naquele momento que na ressurreição o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. Eu quero ler isso aqui. Vamos lá. Se ao morrer a pessoa fosse para o céu, Jesus não iria até o túmulo, falando aqui da ressurreição de Lázaro. Ele simplesmente diria: Lázaro, desce do céu. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. Não foi isso que Jesus disse? Lázaro, sai para fora. E Lázaro o ressuscitou. Aleluias. Glórias a Deus. E isso é o que vai acontecer também na vinda de Jesus Cristo. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Na segunda vinda de Jesus Cristo, os mortos em Cristo irão ressuscitá-lo. Vamos agora para a oitava pergunta do nosso estudo. E eu leio assim: até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 28 e 29. E vamos ler a palavra de Deus. E eu leio assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, na sepultura, tá? A Bíblia não diz que é no céu ou no inferno. Não, na sepultura. Vamos ler de novo. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Vamos para a resposta do nosso guia. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Aleluias! Que grande esperança! E essa deve ser a minha e a sua esperança. É a segunda vinda de Jesus Cristo. E você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, você está se preparando para esse grande evento que é a segunda vinda de Cristo? E como você está se preparando? Meus queridos, meus amados, a Bíblia não diz que quando a pessoa morre, vai para o céu, vai diretamente para o céu ou para o inferno. Não. A Bíblia diz que a pessoa fica no estado de inconsciência. E quantas pessoas já estão dormindo? Quantas pessoas já estão adormecidas por ocasião da morte? Mas na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo, os mortos em Cristo irão ressuscitá-lo. E essa deve ser a nossa grande esperança, é a segunda vinda de Cristo. Agora eu convido você, meu amigo, você, minha amiga, para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, que irá responder a 9ª pergunta do nosso estudo e a última pergunta de hoje, que diz assim: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eu leio assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos para a resposta do nosso guia. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Agora você preenche esse espaço vazio, tá bom? Receberão a imortalidade perdida, num abrir e fechar de olhos. Eu quero continuar lendo. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus receberão a vida eterna. Os salvos desfrutarão de felicidade plena e passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Aleluias! Que promessa grandiosa! Que promessa maravilhosa! É a segunda vinda de Cristo. E eu estou esperando. Eu estou aguardando. Eu estou me preparando para esse evento grandioso, para esse evento maravilhoso. E você, meu querido, minha querida, você está esperando, você está aguardando, você está se preparando para a segunda vinda de Cristo? Aleluias! Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos agora para a recapitulação do nosso estudo. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência.
Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó. E o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Agora vamos para o compromisso de fé. Creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Se você acredita nisso, você marca, tá? Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Você crê nisso? Então marque aí com X, tá? Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Você crê nisso? Aleluias! Glórias a Deus! Agora você escreve o seu nome, marque a data e até o próximo estudo que iremos falar sobre a nova terra. Se Deus assim o permitir, que Deus guarde o seu coração e a sua mente. Que Deus o abençoe a vossa vida de uma maneira grandiosa. Fiquem todos com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Glórias a Deus!